Shalom, amados, eu sou Silvana Mara e quero te dar boas-vindas à nossa Escola de Profetas. E hoje eu quero estar falando aqui com vocês nesta série de estudo bíblico que eu estou trazendo aqui sobre identidade em Cristo Jesus. Neste episódio, neste vídeo, que é o nosso segundo vídeo desta série, eu vou estar falando sobre maturidade de filhos, os 5 níveis de maturidade de filhos. E aí você consegue, através desses 5 níveis, ver aonde que você está na sua jornada de maturidade em Cristo Jesus. Ok? Então, desde já, eu quero já pedir para você, vamos fazer o exercício do dedo? Fazer exercício aí no dedo é bom para esquentar. Gente, tá um frio danado aqui na minha região. Pega o seu dedinho, pega o seu dedinho, vai lá abaixo aqui do vídeo, e você clica no gostei. Assim você me ajuda, ao passo que você está sendo abençoado, recebendo esse estudo de graça, que não tem que dar dízimo, nem oferta, nem nada, né? Você também me ajuda a manter este canal funcionando, tá bom? Deus te abençoe. Vamos lá, pega a sua Bíblia e nós já vamos começar imediatamente. Bom, vamos lá. No grego, existem 5 palavras diferentes para denotar a palavra filho, ok? Então, não é usado só filho no grego. São várias outras palavras que são intercaladas aí nas escrituras. E um estudo exegético dessas palavras mostraram que há uma diferença também na aplicação dessas palavras na nossa vida espiritual. Isso tem tudo a ver com a nossa maturização, a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Então, nós vamos lá para quais são esses níveis, esses 5 níveis, ou 5 graus de maturidade. Vamos começar de baixo para cima aqui. De 0 a 2 anos, nós temos népios, ou os neófitos. É aquela que é a criança infantil, bebê, que ainda não fala. Então, qual que é o grau do neófito? É aquela pessoa que acabou de converter, acabou de vir para Jesus, ok? Então, é neófito, é um bebê, é infantil e não fala, ok? De 2 a 10 anos, nós temos o paidon. Essa palavra paidon no grego, no nosso português, vem pedon, que seria para o termo assim, de pedagogia, pedófilo, tá? Essa palavrinha que começa algumas palavras nossas quando indica criança, tá? Então, pedon, né? É uma criança pequena com capacidade de entender e falar ou proclamar. Depois nós vamos ver ao longo dos estudos aqui qual que é a etapa nossa espiritual em cada uma dessas fases de maturidade de filhos. Aí nós temos a criança de 10 a 17 anos, que é o teknon. É uma idade de habilidades técnicas. A criança sabe que de seus pecados, e ela sabe que seus pecados são perdoados. Aqui eu já fui direto para o que significa para nós a aplicação na palavra de Deus. Depois, nós temos de 17 aos 40, que é o neaniskos, tá? Que é um jovem adulto no vigor da masculinidade, tá? Então, é neaniskos. Na verdade, eu creio que é neaniskos, porque no grego termina sempre essas palavras com som mais aberto. E nós temos aqui o filho ruios, que é o filho de 40 anos para cima, ok? Que são os filhos maduros, estatura de varão perfeito. E é aqui, aos 40 anos, no grau ou no nível de ruios, que você ou eu adentramos a nossa herança espiritual. Muito bem. Aqui nós vemos, nesta página desse estudo, nós vamos ver as características dos estágios da filiação. Então, cada estágio desses 5 estágios, que é neófito, pedon, teknon, neaniskos, ruios,
são estágios que vão ter suas características diferentes, porque estão trabalhando um nível de maturidade diferente, tá? Aí onde que nós vamos achar esses termos? No Novo Testamento, tá? Todos esses termos estão aí no Novo Testamento. Então, a palavra filho ou criança no Novo Testamento pode significar coisas diferentes dependendo de qual palavra grega é usada. Essas palavras são intercaladas ao longo das Escrituras, são intercaladas quando Paulo fala sobre filhos ali em Romanos, quando ele fala sobre filhos em Gálatas. João, na carta de João, ele usa essa palavra filhos também com outras palavras no grego. Então, é importante a gente saber o que está sendo falado, porque para nós no português é tudo igual, mas no grego é importante porque há uma diferenciação no grau de maturidade. E o que essa criança espiritual pode fazer e não pode. Não. Então, há 5 níveis distintos de filiação evidentes nas Escrituras. E é importante que a gente faça esse estudo de significado de cada palavra para entender o que o autor está falando. Estas palavras mostram que há um desenvolvimento progressivo. Há um desenvolvimento progressivo na nossa espiritualidade, no nosso crescimento espiritual ou no desenvolvimento da nossa inteligência espiritual. Gente, eu tenho que falar muito sobre inteligência espiritual, porque é isso que é a vida em Cristo, né? E a maturidade em Cristo tem tudo a ver com o desenvolvimento dessa inteligência espiritual. Então, essas palavras vão denotar esse desenvolvimento progressivo, desde a infância até uma filiação madura ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, essas palavras no grego são neófito, ou nepios, brefós, pedon, que a palavra grego vem pedagogia, pedofilia e outros da vida aí. A palavra teknon vem de técnico, neniskos, jovem, huios ou uios é um filho maduro. Ups, passou de uma vez. Então, como filho de Deus, você nasceu do alto. Vamos lá em João 3, 6 e 7. Como filhos de Deus, você nasceu do alto. Através da experiência do novo nascimento, você está em Cristo e é uma nova criatura nele, em Cristo. Aqui é Jesus falando: o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. No versículo 7, não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo, ok? Então, como filhos nascidos do alto, somos de Deus. Prestem bastante atenção nesse de Deus aí de 1 João 4. Esse de no grego significa ek. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você veio de Deus. É como se você tem um filho, o filho nasceu de você, ele veio de dentro de você, ok? Então, ele tem o seu mesmo DNA, o teu filho tem o teu DNA. Então, aquele que é nascido de Deus, somos de Deus, aqui no grego, quer dizer que nós temos o mesmo DNA, a mesma genética espiritual de Deus dentro de nós, ok? Agora, neste versículo, em Isaías 9,6, presta bastante atenção que tem uma pegada espiritual aqui importante para você, para mim, assim como teve para Jesus. Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. Um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. E o seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, ok? Então, preste atenção, o filho é dado, mas a criança nasce. O que isso quer dizer? Você um dia nasceu em algum lugar aí do Brasil ou fora do Brasil, Moçambique, Angola, Paraguai, Uruguai, você nasceu em algum lugar, certo? Então, você nasceu.
Mas como filho, você só vai se tornar esse filho e crescer em Cristo na plenitude e na estatura do seu desenvolvimento espiritual, ok? Então a criança nasce fisicamente, ela se converte a Cristo, vem um novo nascimento, aí o filho de Deus agora, através do seu novo nascimento, é gerado dentro de você. Depois eu vou ter que detalhar bem isso aqui, porque é um tesouro inexprimível dentro de nós. O que isso é? Então, você nasceu fisicamente, mas como filho que é dado, você recebeu o Filho de Deus dentro de você, recebeu Cristo no dia em que você converteu. Então, agora existe dentro de você uma testemunha de que você é filho de Deus, através do Espírito Santo. Gente, Espírito Santo e Cristo hoje, dentro de nós, são a mesma pessoa, tá? Não é uma pombinha nervosa que fica subindo e descendo a nossa cabeça, não. Cristo, Espírito Santo e Cristo são a mesma pessoa. A palavra Cristo quer dizer unção, ungido, tá? Então, ele não vai ficar subindo e descendo. Isso aí foi até a cruz. Depois da cruz, quando foi o Espírito Santo derramado sobre nós, aí tem um mistério que vou ensinar também sobre isso, para você entender direitinho esse mistério da vida de Jesus, da ressurreição e do derramar do Espírito Santo sobre nós. A palavra Cristo quer dizer unção e está atrelada ao Espírito Santo, tá bom? Então, todos nós devemos crescer e desenvolver totalmente na filiação madura. O filho é dado. A criança nasce fisicamente, mas o filho é dado. Ou até mesmo a criança nasce, né, quando você aceita Cristo. Mas se tornar filho maduro é outra história. Não é porque você está na igreja há 20 anos que você está como filho maduro. Tem muita gente aí na igreja que tem quase 30 anos de crente ou mais e ainda é neófito. Ou então lá está na fase de perdão, ok? Se você quiser saber mais sobre esses estágios, eu vou estar ensinando depois nos estágios de filiação nessa série de filhos primogênitos. Eu vou estar trazendo isso aí depois. Tá seco, correndo aqui de novo. Ô, benção. Pera lá. Eu me embalando toda com esse negócio aqui. Então, nós vamos ver agora o primeiro estágio, que é a criança de 0 a 2 anos, que é o nepios ou nefios neófito. O que é essa criança? Primeiro, os filhos neófitos têm uma herança, definitivamente eles têm uma herança, mas são imaturos. Você vai dar a herança sua, a sua casa, um carro, para uma criança de 0 a 2 anos tocar? Não vai. Então, é uma criança imatura, não sabe como se apropriar da realidade divina, que é uma realidade espiritual, subjetiva. Ela é uma realidade pessoal, prática e experimental. Essa criança falta experiência que vem com o tempo. Olha lá em Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 2. Esta criança é facilmente influenciada por várias circunstâncias, ensinamentos e esquemas de homens. E ele é dado ao ciúme, brigas, divisões, vanglória, e, portanto, é carnal, ou da carne. Vou ler de novo, é dado a ciúme, brigas, divisões, vanglória, e é carnal. E é da carne. O que isso quer dizer, gente? Eu canso de ver, isso aconteceu comigo, não estou falando, criticando as outras pessoas, porque isso aconteceu comigo. A gente converte e o que é? Vai para a igreja, os pastores, com medo de perder membro, toca coisa para crente neófito fazer. E quando a gente recebe, criança na fé, de 0 a 2 anos de igreja, eu acredito que a pessoa tem que ficar no banco sendo discipulada, sendo ajudada a conhecer a palavra de Deus. Não é para dar cargo para ninguém, só para encher a igreja. Essa pessoa não tem condições, é um bebê na fé, é infantil e vai fazer infantilidade e vai fazer as cacas de criança. Eu tô cansada de ver gente neófita no púlpito pregando lorota. Gente,
A palavra de Deus é maravilhosa, mas nós temos que tomar cuidado com quem pisa nos nossos púlpitos para pregar. Pode dar um testemunho? Pode. Quer treinar a pregar? Treina num pequeno grupo. Não vai para o púlpito, não dá microfone. Pastor, você está me ouvindo? Pastor, pelo amor de Deus, para com isso. Põe o neófito, respeita o neófito. Ensina, dá chuquinha, dá mamadeira, ensina os princípios da palavra de Deus, discipula. Aí você vai ver o desenvolvimento dessa criança. Por que nós não podemos dar cargo para uma criança, gente? Porque vai desenvolver nessa criança um orgulho espiritual que vai ser ruim para ela e para o corpo de Cristo, para ela e para a igreja. Por quê? Porque é uma criança carnal, ela está operando em ciúme, em briga, em divisão e vanglória. Levanta a mão aí se você não viu isso aí na sua igreja ou no meio em que você vive. E por falar em levantar a mão, você já deu o seu like, você já deixou o seu gostei aí no vídeo? Aproveita que é hora, ó, que a gente levantou a mão, vai lá e clica gostei. Vamos para a próxima. Tá bom? Você vai ler isso aí aqui em 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Então, ainda do neófito, ele é propenso a buscar excelência em dons espirituais, ministério, sem se sobressair primeiro no amor. Ele quer aparecer. Em outras palavras, o neófito quer fazer criancice. É menino na fé e vai fazer meninice. Criança faz criancice, menino faz meninice. Tá bom? Ele só é capaz de assimilar o leite e não a carne da palavra. Ele não tem a sua faculdade mental, espiritual desenvolvida para assimilar palavra gorda, palavra ungida, esse tipo de ensinamento que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Porque é para a gente madura na fé. Ele é não treinado, o neófito ele não tem treinamento, é criança, gente. Ele é não qualificado, inexperiente na palavra da justiça. Hebreus 5, de 12 a 6, e versículo 3 vai falar isso, né? 5, 12 e capítulo 6, 3 vai falar sobre isso, que ele é inadequado para a proclamação do evangelho, ele não está treinado na palavra da justiça. Ele tem que desenvolver ainda faculdades espirituais e de discernir entre o bem e o mal. Olha, eu vejo neófito dando profecia para todo lado, eu vejo neófito ensinando, são pessoas que são bem intencionadas, mas de boas intenções o inferno está cheio, né? Nós temos que tomar cuidado com os nossos púlpitos e quem a gente está pondo lá na frente para pregar, porque isso aí é criança. Esta criança geralmente é egocêntrica, emitindo sons chororó de lamentações egoístas sobre a sua provisão e proteção. Sabe aquela hora que o neófito estoura e começa a falar contra Deus e depois contra a igreja, porque a igreja não ajudou a pagar a conta de água, não ajudou. Eu já fiz isso. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo aqui também já fez isso. Como neófito, a gente já fez um monte de besteira aí, né? Em outras palavras, a gente sujou as fraldas espirituais, né? É complicado. Então, esse neófito também ele precisa da paternidade espiritual para revelar a medida da madura da estatura de Cristo dentro dele. Em outras palavras, precisa se submeter a um líder espiritual. Precisa se submeter a um pai ou uma mãe espiritual, porque nesses dias Deus está levantando mães e pais espirituais. Nós vamos ver isso depois lá em Ruiós, né? Deus está levantando pater e mater, mães e pais espirituais para essa geração que está vindo aí, né? Então, é esse grau de maturidade que Deus quer nos levar como pais e mães espirituais, ok? Gente, e eu vou parar aqui, depois no próximo vídeo eu vou estar trazendo o Pedon, porque senão vai ficar muito extenso e a minha intenção é que esses estudos não fiquem muito longos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos só dar uma voltadinha aqui para recapitular. Então, nós estamos falando de maturidade de filhos, de varões perfeitos em Cristo Jesus. Nós estamos vendo os estágios de maturidade, que a criança de 0 a 2 anos são os neófitos. De 2 a 10 anos são os pedons, né?
que são as crianças pequenas com capacidade de entender e falar ou proclamar. De 10 a 17 anos, nós temos os tecnônios, que é a idade de habilidades técnicas, quando a criança começa a aprender a fazer um negócio, fazer outro, né? Fazer um carrinho, fazer uma boneca, ele começa a desenvolver habilidades, está aprendendo a desenvolver habilidades. E aí a gente vê o que? De 17 a 40, os neaniscós, que são os jovens adultos no vigor da sua masculinidade. Vê que é longo esses jovens adultos aí de 17 a 40. E aí os tios de 40 anos, que são os ruiós, né? São os filhos maduros, na estatura de varão perfeito, aptos para receber a herança. Então, nós vamos ficando por aqui nesta série de ensinos, onde nós estamos falando de identidade em Cristo Jesus, e nestes episódios nós estamos trabalhando com você a filiação e grau de maturidade. Fiquem com Deus. Já deixa aí o seu joinha. Se você já deixou o seu joinha aí, se inscreva no canal e passe esses estudos para frente. Assim você ajuda a proclamar a palavra de Deus e ajuda também a discipular as pessoas que estão precisando conhecer um pouco mais da sua vida em Deus e da sua maturidade. Fica com Deus, até a próxima.